pesquisas sobre comportamento, manejo e bem-estar de primatas, desenvolvidas pela equipe do Ecoparque, foram apresentadas no 36º Congresso Brasileiro de Zoologia, realizado recentemente aqui em Foz. Para falar sobre esse trabalho e sobre os resultados apresentados no Congresso, a gente conversa agora com a bióloga Ana Cecília Leite, que é responsável pelo bem-estar animal e também participou da pesquisa. Ana, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Cris. Ana, como é que surgiu a ideia de desenvolver essa pesquisa com primatas no Ecoparque e qual que era o principal objetivo de vocês com esse estudo? Tá, então o Ecoparque ele tem um plantel de animais e esses animais são primatas, mamíferos diversos, aves, répteis, e a gente já desenvolve um trabalho de bem-estar e cuidado animal com todos eles. Quando a gente soube do evento e a gente tem muito interesse em publicação, em fazer ciência através daquele empreendimento também, na hora a gente começou a escrever e tabular todos os dados que a gente tem, que são vários. E aí a gente escolheu os primatas, porque é um setor novo lá no parque. Fez um ano agora, né? O recinto dos primatas, né? A Floresta dos Primatas. Então, a gente achou que seria muito interessante trazer todas as experiências que a gente teve lá, na parte de observação do comportamento deles, para mostrar para a sociedade, olha, o que está acontecendo, a gente está conseguindo observar comportamentos interessantes, formar grupos que antes não existiam, e isso tem sido muito legal e a gente conseguiu apresentar nesse evento que foi aqui em Foz. São quantos animais que vocês têm nesse recinto dos primatas? Nesse recinto são cerca de 80 animais, né? Nossa. Então, é um recinto bem grande, são 5.000 metros quadrados. E é uma experiência, a única experiência no Brasil imersiva em relação a ter primatas, tem veado, tem cutia, jabuti. A gente quer simular realmente a vida em uma floresta, né? Então, o desafio era que esses animais eles não viviam juntos. Cada um veio do órgão ambiental em um momento da vida, né? Então, o desafio era a gente aproximar eles para que não tivesse briga, para que fosse um manejo respeitoso, né? Que fosse no tempo do animal também. E a gente foi registrando todas essas aproximações, Cris, dos primatas, do veado com os primatas, de todos os animais que estão ali, né? Então, existe um cuidado já do Ecoparque em relação a isso. Sempre existiu, e ali nesse ambiente que é pioneiro aqui no Brasil, a gente olhou com muito mais atenção e foi desenvolvendo tudo através de uma metodologia, pensando em publicações futuras também. Vocês falaram até sobre a aproximação de casais de bugio ruivo. Como Sim. é que foi isso? Vai dar match aí, assim? Como é que tá? Ai, não deu. Não deu? Já fazendo um super spoiler no final. Não Já deu, acabou assim. com a novela, então. Mas foi uma novela de 1 ano, né? Então, Olha. foi esse estudo que a gente desenvolveu foi 1 ano acompanhando. E a gente chegou à conclusão que bugios, eles são muito receptivos a outros macacos. Então, eles estão lá com os macacos barrigudos, com os cuxius, com os saguis, outras Mas espécies. do mesmo naipe deles, não? Agora, com o mesmo, não, de jeito nenhum. Que dó, que não rolou romance ali? Não, então, hoje a gente tem uma família com 3, mas o nosso objetivo era que fossem 5. E os machos falaram, aqui não. Né? Então, o bugio, embora ele seja um animal bem tranquilo, né? Então ele não é um animal que ataca nem nada, quando entra outro macho no território, ele mostra quem é que manda. Acho que todos os primatas são assim, né? Eu estava acompanhando a história do Push, o macaquinho lá na China. Sim. Essa questão de aceitar ou não ele no grupo parte do macho alfa, digamos assim, ou não? Sim, é muito semelhante à nossa sociedade também, né? Somos todos primatas, assim, e eles são muito complexos. O ruivão, que é o macho dominante, e o outro era o Tony. Então, o Tony sempre ficou mais tranquilo, mas o ruivão falou, não, aqui as fêmeas são minhas. E aí, assim, foi 1 ano de tentativa. E aí a gente chegou à conclusão que os temperamentos não batem, os comportamentos não funcionam, não tem como forçar a barra, né? Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente trabalha em animal que vive em ambiente controlado. A gente tem que observar o comportamento dele e ver o que o animal está dizendo pra gente. E o animal chega um momento que ele nos comunica através do comportamento, não dá, não quero outro indivíduo da mesma espécie aqui, a gente precisa respeitar. Ana, e qual que é a importância de levar esses dados que vocês levantaram, compartilhar isso com o mundo? Porque vai ser importante para pesquisadores em outros campos também, né? Com certeza, sim. Uma das dores que existem em empreendimentos de fauna, né, principalmente o zoológico, é que às vezes tem um primata sozinho, né? Então é comum ver assim, aqui tem um macaco prego, ali tem um sagui, só que esses são animais que vivem em grandes grupos normalmente.
E é um desafio essa aproximação deles, porque são animais que brigam, a gente não tem contato direto, não pode ter com o animal silvestre. Então, assim, ó, um cachorro brigando, você vai puxar, né? Você vai separar. Sim. Agora, quando tem um macaco brigando, quando tem uma onça brigando, não é bem assim que funciona, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessas aproximações. E o nosso objetivo com essa publicação foi mostrar para esses outros empreendimentos que é possível sim aproximações, que tem que ser feito com uma forma cuidadosa e sendo monitorada, mas que dá certo. E se não der certo, a gente tem que entender o motivo e aí buscar outras formas, mas o que a gente não pode é permitir que primatas fiquem sozinhos, né? Então, é o exemplo do push que você comentou, né? Então, a maior judiação que tem para um primata hoje em dia é privar ele do comportamento social, né? Que é importante para eles, né? É como se fosse para a gente, né? Exatamente. É igual prender alguém num quarto e falar nunca mais conviva com ninguém, não interaja com ninguém. Né? Então, isso é muito triste e é uma das coisas que a gente tem a missão de combater. Então, lá no Ecopark, quando você for visitar, tem que ir. Você vai ver que todos os animais eles estão em conjuntos. Não temos animais que está só um indivíduo. Esses animais eles são de grupo. Então a gente entende muito essa importância e a gente jamais vai manter um animal, seja social, estando sozinho obrigatoriamente, sabe? E vocês fizeram também, além desse estudo com os bugios, né, que você citou aí, teve também um estudo com macacos da noite. Sim. Eu queria primeiro que você explicasse o que são os macacos da noite, né, porque para a gente às vezes, né, é difícil identificar quais espécies são. E o que vocês fizeram ali com eles? Foi um trabalho de enriquecimento ambiental? O que foi? Isso, o macaco da noite, como o nome diz, é um animal noturno. É um animal lindo, que tem olhos bem grandes assim para poder conseguir ver melhor, né, durante a noite. E é um animal super inteligente, também vive em família. É um animal amazônico, não ocorre aqui na nossa região, por isso que a gente não conhece assim, naturalmente. E assim, o que acontece? O Ecopark tem esse grupo de animais lá, né? Então veio também de um mantenedor que estava fechando e chegou lá. Não está para as pessoas verem, mas não é por isso que eles não serão cuidados, né? Então, eles ficam na parte de bastidor, só que é um grupo muito importante, assim, sabe? Então, a gente também quis publicar os dados de projeto com eles, porque existem muitos outros que vivem no Brasil, né? Em situação de ambiente controlado. E aí, o enriquecimento ambiental nada mais é do que propor uma atividade para o animal, tirar o tédio de um ambiente controlado, né? Então a gente coloca elementos, pode ser artificial ou mais natural. É um galho novo, é uma planta nova, é um brinquedo daqueles de cachorro, sabe? Então são animais inteligentes, eles conseguem resolver isso. E aí ao longo, a gente sempre faz, quase que diariamente esses enriquecimentos, mas ao longo de um ano a gente coletou esses dados para fins de publicação e percebendo preferências, percebendo sim a capacidade de inteligência de cada um deles. E é incrível, lá na Ecopark, ia falar lá em casa, lá na Ecopark, os macacos da noite, o macho alfa chama Nelson. E aí a gente brinca que é a família do N, né? Porque daí é o Nelson, a Neide, a Nick, a família deles é tudo do N. Então assim, a gente consegue reparar comportamentos específicos em cada um dos indivíduos também, é muito legal. E eles realmente fazem uma novelinha, sabe? Então, todos os dias tem algo diferente, os enriquecimentos são propostas também para que os animais não enjoem, porque assim como uma criança ganhando um presente, você entrega aquele presente e a criança vai brincar o dia inteiro, ela vai dormir com aquele presente hoje. Daqui uma semana ela não dá nem bola mais, né? Então, a natureza é maravilhosa, né? É assim também. Se você não traz o dinamismo, chega um momento que eles enjoam, eles não querem mais saber daquilo. E aí a gente cai no tédio, cai na privação comportamental, que é o que a gente combate lá, né? O setor de bem-estar combate. Oni, como é que é essa observação de vocês? Por exemplo, vocês tiram lá 1, 2, 3 horas por dia, senta e fica olhando. Como é que vocês fazem essa observação nos animais? A gente tem uma planilha de comportamento, né? E essa planilha chama etograma, é o nome técnico deles. E aí a gente separa um tempo para poder registrar nessa planilha. Fora isso, diariamente os cuidadores eles são treinados para observar, né? E assim como... Vocês têm animais em casa? Tenho. Tem? Tem uma cachorrinha Ele só. também tem. Sim. Vocês conseguem perceber se o animal está bem ou não no dia? Nossa, total. Tá. Então, a gente cuidando dos macacos, veados, jabuti, a gente também consegue reparar qual é o padrão de comportamento. Eles viram da família, assim, que nem os pets da gente? Sim, a gente não tem contato, não faz carinho, não é desse jeito, mas a gente consegue entender, esse animal tá mais quietinho do que o normal hoje.
né? E acaba acionando o pessoal da veterinária, fica atento. Ah, esse animal não quis comer tal comida. A gente avisa a zootecnista, né? Olha, a gente reparou que hoje não comeu muito bem, né? Então, esses detalhes de comportamento a gente vai absorvendo o dia inteiro e se comunicando o dia inteiro, né? Através de WhatsApp, através de rádio, e vai registrando nas fichas deles, né? Mas para esses projetos a gente utiliza essa planilha que eu comentei, esse etograma. Então, é uma metodologia científica e a gente separa X tempo, né? Um período, e vai observando diariamente. E aí isso traz a possibilidade de fazer gráficos, de fazer estatística, que também é importante, né? A ciência não é só relatada, ela precisa de números. Então, quando a gente tem algum projeto assim, a gente foca nessa metodologia científica, fora isso, nessa percepção mesmo, no treinamento da equipe. O que eu acho legal nesse tipo de instituição que mantém animais, o Ecoparque, o Parque das Aves também, Sim. é esse trabalho de pesquisa que eles fazem, que vocês fazem, né, com esses animais. Não é só um atrativo turístico que você vai lá, vai conhecer, vai passear e tchau, foi embora. Tem todo um trabalho que vocês fazem que é uma baita de uma estrutura, né, Ana? Sim. Você tem mais biólogos lá também? São, Tem. assim, na equipe, tu tem ideia de quantas pessoas? Nós estamos em 40 pessoas, mas assim, de biologia, a grande maioria dos cuidadores são biólogos, são da área. E aí a gente tem a gerente de biologia, Jéssica, também, que ajudou na pesquisa. E tem eu também, que cuido da parte de bem-estar, e toda uma estrutura de biólogos com a parte documental. Porque Nossa. imagina um ano coletando esses dados diariamente. O volume de dados que a gente tem é gigante. Então, se não tiver uma pessoa no escritório tabulando isso tudo para dar as respostas que a gente tem levantado perguntas, fica sem função o estudo, né? Então, a gente tem essa equipe de escritório também que fica trazendo os dados para a gente. E o Ecoparque começou como um centro de falcoaria. Eu lembro lá atrás da falcoaria, Sim. que vinham os falcões ali, o pessoal ia visitar. E ele foi ampliando aos poucos, né? Hoje vocês têm falcoaria, tem esse centro de primatas. Tem isso, a Floresta dos Primatas, a Fazendinha, tem o viveiro de imersão com as aves de resgate também, né? Esse de imersão a gente entra nele? Vocês tudo? entram. O do macaco, dos macacos, O não. do macaco também, né? É um recinto bem grande. Eles estão separados em ilha, por isso que eles não vêm até as pessoas. Ah, tá. Né? Então, a gente sabe que macaco não gosta muito de nadar, é uma barreira importante para eles, então eles não se aproximam. Mas, nesse ambiente, o que é muito legal é que os macacos, eles literalmente andam em cima da nossa cabeça. Porque tem cordas por todo o circuito, então eles vão caminhando. Não tem o Sim. risco deles não gostarem de alguém? E pular? Não tem. Então, uma das nossas expertises, assim, é criar esses ambientes pensando na experiência que o visitante vai ter, claro, mas muito mais no comportamento do animal. Então, como são animais que se deslocam bastante, a gente queria não colocar eles num espaço de 60 metros, de 70 metros, a gente queria dar oportunidade para eles andarem bastante. E aí, né, matando essa pergunta, essa curiosidade, a gente usa a própria biologia do animal a nosso favor. Então, eu sei que o macaco não gosta muito de nadar, então uma das barreiras que ele tem é o lago, beleza, a água. Outra barreira, eu sei que o macaco não pula mais que 8 metros de altura pro chão. Ele não é doido, né? A evolução preparou ele muito bem, a natureza é incrível. Então, todos os nossos eucaliptos têm mais de 12 metros. Ah, não, então dá pra ir Então, você tranquilo. consegue passar tranquilamente, mesmo se tiver 2,5 metros, você consegue passar tranquilamente, ninguém vai pular na sua cabeça. Para quem vai lá para conhecer, para se divertir, eu sei que a criançada pira lá dentro. Sim. Qual que é a importância de transformar esses espaços também num ambiente de pesquisa, Ana? Então, essa é a função de zoológicos modernos, de empreendimentos modernos, né? Então, assim, aquele zoológico do passado que só exibia animal sem função nenhuma, esse zoológico, ele precisa acabar. Ainda bem, né? Exatamente, ainda bem. Infelizmente, queimaram muito o nome. E aí bons zoológicos como a gente, Parque das Aves, Itaipu, ainda acaba sofrendo um pouco por esse passado, Sim. né? Mas assim, a gente entende que uma das missões é mostrar que as coisas mudaram, que tem um novo capítulo em relação ao cuidado animal nesses empreendimentos. E a pesquisa é uma delas. Então, assim, não faz sentido você abrigar esses animais se não for para fazer ciência, se não for para ajudar outros zoológicos, outros animais. Porque eles não podem voltar para a natureza, essa é a verdade, né? Eles não têm mais habilidades o suficiente. Então, eles morreriam. Soltar qualquer animal que está dentro de um zoológico atualmente, a gente está, infelizmente, condenando eles à morte ao invés de ajudar. Porque são animais que às vezes nasceram lá, vieram de já tráfico. tem tudo ali também. Por exemplo, o nosso viveiro de imersão das aves, todas elas têm histórico terrível de Que tráfico. dó, cara, isso é judiação com esses bichinhos. Todas elas, né? Então a gente
né, eu com a minha equipe também, a gente acaba atuando em outros empreendimentos e, assim, você vê papagaio que veio da boca de fumo. Tive uma história dessa, acredita? Nossa. Papagaio que a polícia apreendeu o traficante e também apreendeu as aves que o traficante tinha. E aí animais que são muito imprintados com o ser humano, que sofreram diversos abusos e tudo mais, não tem como voltar para a natureza, né? Então, o zoo acaba sendo o ambiente ideal para esses indivíduos, né? Ou um mantenedor. E aí a gente obrigatoriamente tem que fazer pesquisa, tem que honrar a vida desse animal, sabe? Sim. E a gente tem que usar ele como professor pra gente. É legal tu ter essa visão como bióloga, assim, né? É aquela coisa de levar para frente mesmo, de brigar pela causa, né? Com certeza, assim, não dá simplesmente para falar, esse animal chegou aqui e tudo bem, vamos manter ele bem até morrer. Não é sobre isso. Quando a gente está numa instituição igual o Ecopark o compromisso com pesquisa, ele precisa estar na raiz, assim, ele é o DNA da instituição. Assim como é na Itaipu, assim como é no Parque das Aves, isso é muito importante, né? Então, e como no Aquafoz agora também, que eles entram com uma linha super Sim. forte de pesquisa. E todos eles corroboram, assim, todo mundo se ajuda. Porque eles produzem ciência lá, a gente consome aqui e replica. Né? A gente produz aqui e eles replicam e vira uma rede. Uma rede de informação gigante, né? Exatamente. Estamos conversando aqui na CBN com a Ana Cecília Leite, ela que é bióloga, responsável ali pela área de bem-estar animal, né, no Ecopark. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo agora sobre o Ecopark. Onde ele fica, como que faz para visitar, porque eu sei que isso é algo que muita gente tem curiosidade aqui em Foz. Sim, o Ecopark é um espaço incrível, e não é porque eu atuo lá não, mas eu como mãe de uma criança de 7 anos falo que o melhor local que tem hoje em dia para você levar a sua criança a viver a natureza, ter experiências é o Ecopark, assim, sabe? Então, é pensado não só nessa criança conhecer animais de fazenda, conhecer as aves voando livremente, os primatas, mas também ter vivência de parquinho, de ter contato com água. Pisar sabe? na grama mesmo, Pisar abraçar na a grama. árvore. Tem uma caixinha de areia lá gigante, assim, que as crianças podem brincar, fazer castelinho. Isso é incrível, porque é uma experiência sensorial para as crianças, é um contato com a natureza, e a gente já sabe que se a gente não tem contato com a natureza, a gente fica com depressão, a gente fica triste, a gente nem sabe por que a gente está triste, mas às vezes é isso. Excesso de meio urbano e pouco contato com a natureza, né? Então isso é super, super importante. Quem quiser conhecer, vai ficar muito feliz de ir lá qualquer dia. O Ecopark fica aberto de segunda a segunda. Então é das 9 às 5h20. De manhã tem uma apresentação, à tarde também com as aves de rapina, que no meu ponto de vista é a cereja do bolo, assim. E vale muito a pena ir. Então fica atrás do Grupo Dreams, ali do Museu de Cera, na Avenida Cruz Alta. Rua Cruz Alta. Então você pode chegar no Museu de Cera e aí você embarca nas nossas vans, a van te leva até o Ecopark tranquilamente. E você fala que é legal para criança, mas é legal para adulto, pelo jeito eu tô curiosa, viu? Vou lá qualquer hora dessas. Assim, para todas as idades. É um entretenimento muito família. Né? Então, sabendo que tem toda essa pesquisa por trás, fica ainda mais gostoso. E dá para ir ficar o dia todo, Ana? Dá para ir, você consegue fazer piquenique, tem muito gramado lá, muito espaço gostoso, pode entrar com cooler, então você consegue levar seu tererê, água, sabe? tererê, lanchinho. lanchinho. Colocar a toalha lá e passar o dia lá, assim, porque tem as apresentações, tem as vivências com os animais, consegue dar comida para o coelho, comida para a vaca, comida, né? Então isso é muito legal. Mas independente dos animais, o espaço é bonito demais, sabe? Para você viver essa experiência. Queria te agradecer, Ana. Estou encantada aqui com tua pesquisa, com teu trabalho. Parabéns, tá? A todos vocês. Obrigada. A gente não vai parar por aí. Ainda bem. Obrigada.